O Fan deve continuar a sua jornada a pé, já que a rota dele estava bloqueada. Um dos membros da equipe exploram lá na frente e demonstra o seu uso do poder do seu ataque de vento. O grupo aponta como experiência e o combate vão ser fundamentais para sobreviver a essa jornada. O oficial Shang usou seu poder de nível intermediário e o Zuda explica o quão incrível é o Shang de conseguir congelar os monstros. O Fan comenta como ele gostaria de se tornar tão forte, mas sente que algo estava impedindo. O Zuda diz que os magos tendem a atingir uma evolução quando chegam no próximo nível, e assim vai sempre demorando cada vez mais. Mas o Fan pensa em como ele poderia pular isso, já que ele tem o livro que a Tang deu para ele. Depois disso, eles escutam alguns gritos de ajuda, e o Shang diz que eles estão em uma missão importante e não estão lá para salvar ninguém. A missão deles é outra. O Fan é o único que está procurando pela sua irmã, mas todos os outros são ordenados a ignorar qualquer ferido. O observador deles volta para dizer que eles podem prosseguir, mas param quando alguém morre na frente deles. Parece que ele estava tentando escapar pelo sistema de esgoto, mas a Duda aponta que o esgoto estava servindo de ninho para o Ciclopes e é suicídio entrar lá dentro. Quando eles estão saindo, o Fan vê a pulseira que ele tinha dado para sua irmã, estava ali em um corpo sem vida. Quando ele chega perto do corpo, ele percebe que não é a Ninzu, mas definitivamente é a pulseira dela. Ele avisa o pessoal sobre isso e eles viram que ela estava usando um uniforme de um supermercado em um shopping bem próximo. O Shang explicou que os esgotos foram verificados e a Ninzu não estava lá, então talvez ela ainda estava no supermercado. Essa é toda a ajuda que eles poderiam oferecer, pois a sua missão tinha que continuar. O grupo discute dizendo que ela deve ter sido abandonada devido à sua deficiência, e eles esperam que ela não tenha desistido por conta disso e lute o suficiente para que o Fan pudesse encontrar ela. No supermercado, a Ninzu vê que ela estava cercada e sem opções. Um monstro tenta atacar ela, mas nós vemos que ela conseguiu se esconder a tempo em um outro lugar. Agora nós vemos dois membros do culto. Eles estavam revelando que estavam ali porque parece que um pequeno grupo militar estava indo em direção às entradas do túnel. Eles estavam ali para matar eles, mas decidem esperar, já que a área pela qual eles estavam se dirigindo é extremamente perigosa, o que faria o seu número de soldados diminuir antes de acabar com eles. Eles lamentam como não foram capazes de garantir o amuleto sagrado, já que teria feito seu objetivo de uma forma muito mais fácil. Eles viram o Fan à distância e um deles diz que ele não precisava de ajuda para matar ele. O Fan mal escapa de um ataque de um monstro e o membro do culto apareceu ali dizendo que estava surpreso ao ver que o Fan não se lembrava dele, mas ele explica que ele mesmo não consegue mais se reconhecer. Quando revela o seu rosto desfigurado, é o Yuang. Ele culpa o Fan por tudo, explicando que a família do Fan sempre o tratou como um cachorro e quando ele estava perto de ganhar o amuleto sagrado, o Fan arruinou isso. Depois de falhar na sua missão, o culto o puniu. Mesmo que o seu rosto seja irreconhecível, o Yuang diz que ele nunca vai se esquecer do rosto do Fan e ele promete se vingar. Mas o Fan explica que ele não conseguiu vencê-lo antes e o Yang revela que o Fan não é o único com habilidades ocultas e convoca várias bestas negras. O Fan não perde tempo e corre dali. O Yang explica que os seus dois poderes não são nada contra os seus monstros. Mas o Yang recebeu um telefonema do seu parceiro que explica que os superiores querem que eles vão para a escola, já que o grupo militar chegou lá. Ele não quer sair, mas é lembrado que o culto vai dar uma lição nele de novo se descobrirem que ele abandonou seus deveres. Ele deixa os seus animais de estimação para trás e fica triste por não poder testemunhar a morte do Fan. O Fan escapa para uma sala de segurança e vê a terrível situação em que a sua irmã estava passando. O Fan sabia que ele vai ser despedaçado se ele sair daquela sala, mas ele precisa salvar a sua irmã. A sua irmã consegue se esconder em uma geladeira, porém ela não pode ficar lá dentro por muito tempo, então ela tenta fugir da loja. O Fan se recusa a ver a sua irmã morrer e diz a si mesmo que ele deve superar as suas limitações. Naquele momento ele percebeu que o seu pingente começou a brilhar e se pergunta se ele absorveu a energia da fonte sagrada. Ele se concentra por um momento e vê a sua poeira estelar finalmente se tornando nuvens de estrelas, permitindo que ele use magia de nível intermediário graças ao livro que ele recebeu. Ele não precisava fazer nenhum lançamento e começa a dizimar os monstros com facilidade. A Zaya não estava muito bem
e quando o monstro começa a se aproximar dela, ela conseguiu causar uma distração e foi para um outro lugar se esconder. Mas quando ela fica presa de novo, ela só consegue gritar pelo irmão dela, e apenas isso. Os monstros são engolidos em chamas, e o Fan chega perto dela e ela tá com muito frio. Ele aquece ela e ele fica muito alegre quando ela acordou. A Zaya pensou que nunca mais voltaria a ver ele, mas ele explica que nunca abandonaria a sua irmã e devolve a sua pulseira. Ela se lembra de como ele disse a ela que a pulseira representa o lugar especial que ela tem no seu coração e promete que não importa o que acontecesse, ele sempre estaria ali para ajudar ela. Enquanto eles caminham para fora, a sua irmã se pergunta por que os monstros parecem com medo dele. O Fan explicou que é porque eles sabem que vão morrer se chegarem perto. Ela pergunta se ele se tornou um mago de nível médio, mas ele revela que na verdade é um presente da Tang que permite ele usar esse poder de nível intermediário, sendo a razão pela qual ele foi capaz de salvar ela. Ela explica que os monstros da cidade temiam ele por conta disso, mas tem monstros de nível guerreiro na cidade que ele não tem certeza se seria capaz de derrotar. Eles sentaram por um momento, e o Fan se pergunta se o grupo militar conseguiu destruir as entradas do túnel. Se eles não conseguirem fazer isso, toda a esperança vai ser perdida. A Zaya explicou pra ele que ela sentiu um cheiro semelhante ao cheiro da pessoa que ela viu um ano atrás, quando seu colega de classe desapareceu. O Fan percebeu que o cheiro de pântano deve ser das feras negras do culto, e tem certeza de que a entrada fica perto da escola. Ele diz que eles precisam se apressar, mas ele estava gravemente ferido. A sua irmã, então, usa sua magia de cura e acaba com o ferimento dele na hora. O Fan tinha esquecido que ela era uma maga e não pode acreditar que a sua irmã é a primeira maga com magia de cura em toda a cidade. Ele pergunta o quão forte é a sua cura e se ela seria capaz de salvar alguém com a garganta cortada. Mas ela explica que não pode ajudar ninguém que está tão perto da morte assim. Depois disso, ele se prepara para levar ela para a zona segura para ajudá-los com a magia de cura, mas ela se preocupa com ele, já que ela quer ajudar a destruir os túneis. Ele fala que as duas cidades são a sua casa e ele quer que a sua família continue tendo uma vida boa. Os monstros devastaram tudo impiedosamente e eles não pouparam ninguém. É o seu dever como mago tentar deter eles. Ela diz que eles não são fortes o suficiente para derrotar todos os inimigos, mas ele explicou que se eles fecharem os túneis, a zona segura vai acabar sendo atacada, e ele se arrependeria muito por não ter feito nada para impedir isso de acontecer. Infelizmente, ele não pode garantir que vai sobreviver, então ele quer levar ela para a zona segura primeiro, mas ela se recusa e diz que ela vai ir junto. Antes dele dizer qualquer coisa, ela não deixa ele falar e diz que se ela não ajudar agora, ela vai se arrepender muito. Ele consegue ver pela expressão dela que ela estava falando sério e aceita sua decisão de ajudar. Na escola, nós vemos que o grupo militar encontrou a entrada do túnel e milagrosamente um sobrevivente estava ali. Depois disso, um monstro começou a fazer um pedido de ajuda, e isso fez com que a equipe precisasse agir muito rápido antes que mais monstros chegassem. O seu poder combinado mata facilmente o monstro, mas não é suficiente para selar a entrada. Eles devem fazer o seu super ataque perto do túnel, porém vários monstros começaram a aparecer. O Wang assiste tudo de longe e decide que é o momento perfeito para atacar. Já a Zaya percebeu que eles não estavam indo pelo caminho correto e que o Fan na verdade estava levando ela para a zona segura. Ele diz que ele não pode arriscar a vida dela. Então eles se depararam com um lobo com uma cara de espinhos e eles conseguiram escapar. O Fan diz que ele encontrou um antes que quase o matou e ele não sabe como derrotar esse bicho. A sua irmã fala que desde quando o desastre começou, ela só conseguiu fugir. Mas o Fan conseguiu fazer um caminho de segurança para os seus colegas e conseguiu voltar para resgatar ela. Ela admira a sua coragem, mas ele explica que, mesmo que tudo isso seja verdade, havia algumas pessoas que ele não pode ajudar. Na escola, os monstros parecem intermináveis, era monstro para tudo quanto é lado. Os membros do culto chegaram para provocar eles por eles serem fracos, e eles reconhecem o Wang, e ele explica que essas vidas deles vão ser poupadas se eles se renderem ao oficial do culto. O Shang se lembra que a família dele sempre cuidou deles, e Yang fica furioso e todos começam a lutar contra o seu parceiro. O seu parceiro diz que eles estão em desvantagem numérica e que eles nunca deveriam ter vindo. Então ele foge. O Yang decide liberar o seu bando de bestas, mas o grupo militar é forte demais e a batalha termina bem rápido.
No centro da cidade, tropas comunitárias chegaram para enfrentar o Lycos. O Kong explica que os monstros de alto nível são muito inteligentes e que eles não devem desperdiçar a sua energia lutando contra eles, até que eles derrotem os lobos primeiro. As suas tropas temem que outros monstros possam aparecer, já que estão tão perto da escola onde estão os túneis. Mas o Kong diz que eles estão sem tempo para pensar nisso e devem simplesmente lutar. Uma tropa explicou que o Kong tem que deixar os monstros para eles para que ele possa conservar a sua energia pro Lycos, já que ele é o único que pode derrotar ele. Ele pede que o Kong acredite neles e eles começam a fazer um caminho pro Kong. Um soldado fica gravemente ferido, mas ele lembra ao Kong que ele deve avançar. Várias das suas tropas vão sacrificar as suas vidas para que finalmente o Kong fique cara a cara com o Lycos. A luta começa e o monstro parece ter uma grande vantagem, mas o Kong usa a sua poderosa magia do Zodíaco para fazer chover fogo sobre a fera e joga um ataque massivo nele. A luta pode ser vista mesmo de onde o Fan estava, e ele entende que a única pessoa capaz desse tipo de poder é o Kong. Fica claro agora pro Fan que ele não vai ter tempo de levar a sua irmã para a zona segura. O mais importante agora é que ele garanta que os túneis sejam destruídos para que mais monstros não cheguem até o Kong. Ele diz que é melhor eles ficarem juntos de qualquer maneira, já que ela prefere estar ao lado dele para que eles possam acabar com os desastres juntos. O grupo começa a se perguntar se a sua missão foi um fracasso, até que finalmente o Fan chega. O Zoro explica que é impossível derrotar um lobo com cara de espinho e implora pro Fan se salvar. Mas o Fan explica que eles ainda não perderam e se recusa a deixar os monstros imundos continuarem fazendo o que quiserem. Ele revela sua magia de fogo de nível intermediário e uma poderosa explosão consegue derrotar a fera e destruir a entrada do túnel. Ninguém consegue acreditar no seu ataque, mas o Fan só consegue imaginar se isso realmente acabou. Pessoal, eu vejo vocês amanhã com o resto dessa história. Um beijão!